Qualidade é uma questão de respeito para com o próximo. Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre qualidade e eficiência. Eu gostaria de aproveitar a frase de abertura do revolucionário Che Guevara para falar sobre o que é realmente qualidade e eficiência. Nessa aula não iremos tratar de técnicas, iremos tratar de comportamento, de postura. Eu trabalho como consultor em desenvolvimento econômico e sempre que eu trabalho numa comunidade carente, eu gosto de visitar as casas das pessoas. E eu encontro dois tipos de famílias. Existem algumas famílias que você entra na casa, você vê que eles são pobres, mas você olha as panelas estão limpinhas, a toalha é velha, é verdade, mas está limpinha, a casa está varrida, está ajeitada. Outras, está tudo desorganizado, as coisas estão jogadas, enfim, um verdadeiro caos. Por que eu gosto de fazer isso? Porque qualidade e eficiência é uma questão de comportamento, é uma coisa que vem de dentro. E ao fazer esse tipo de visita eu noto o seguinte, algumas pessoas são caprichosas. Elas têm a sua casa organizada para elas e para as pessoas que vão visitá-las. Em outras palavras, elas respeitam os seus clientes, por assim dizer. As outras não são caprichosas, não estão nem um pouco preocupadas. Isso vai interferir decisivamente em qualquer tipo de negócio ou trabalho que eles fizerem. Empreendedores bem-sucedidos são apaixonados por aquilo que fazem e, portanto, quando fazem alguma coisa, tratam de fazer com capricho. Empreendedores bem-sucedidos são motivados por realização pessoal e pessoas que têm alta motivação por realização gostam de se superar, de competir. Elas dizem o seguinte: certo, se aquela escola faz de uma determinada maneira, será que eu posso fazer melhor? De que maneira eu posso impressionar o meu cliente? De maneira que quando ele entre na minha escola, ele perceba que aquela escola é diferente, que ali há capricho. Uma coisa eu aprendi nesses 20 anos de profissão. Não existe uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Portanto, fique atento a isso. O seu cliente, quando entrar na sua empresa, tudo o que ele vai ver vai servir para ele medir a qualidade dos serviços, a confiabilidade dos serviços que você vai estar prestando. Portanto, tome cuidado. É necessário ser caprichoso, trabalhar nos detalhes, mostrar para ele que você tem uma preocupação para a qualidade, que não é apenas um discurso. Naturalmente, não adianta você apenas causar uma boa impressão se depois ele fica decepcionado com os serviços que ele vai encontrar. A qualidade é um processo. Você tem que estar preocupado com tudo o que vai acontecer na sua empresa. Mas antes de mais nada, cabe uma pergunta. O que é qualidade? O que é eficiência? O conceito de qualidade tem mudado muito nos últimos anos. Existem dois períodos marcantes. Um antes de 1950. Até 1950, qualidade se entendia como alguma coisa que era boa. Após esse período, houve toda uma mudança no conceito de qualidade. Basta você consultar um dicionário para ver que a definição de qualidade mudou bastante de lá para cá. Por que os anos 50? Na década de 50, o Japão havia sido arrasado pela Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos estavam preocupados com o avanço do comunismo na Ásia. Como uma estratégia, eles trataram de recuperar a economia japonesa. Mas havia um detalhe: ao contrário dos Estados Unidos e outros países, o Japão tinha uma grande carência em termos de recursos materiais. Não existiam grandes fontes de energia ou de matéria-prima. Também havia uma característica do povo japonês, a sua disciplina e a sua persistência.
Vários consultores americanos foram visitar os Estados Unidos e repassar algumas técnicas que eles haviam desenvolvido sobre controle estatístico de qualidade. O que significava isso? Fazer uma amostragem e ver qual a quantidade de erros que você tinha na produção e avaliar se esses erros estavam acima ou abaixo da média aceitável. Contudo, os japoneses pensavam diferente. Nós temos poucos recursos. A questão não é saber se os erros estão acima ou abaixo da média. A questão é simplesmente não errar. E aí, nesse contexto, surgiu o conceito de qualidade total, que é um conceito fundamental para qualquer empresa sobreviver no mercado tão competitivo como o atual. Na área de serviços, principalmente na área de educação, não poderia ser diferente. É fundamental você trabalhar com qualidade. Mas, atenção, você pode ter o discurso da qualidade. Você pode falar em qualidade, inclusive fazer cursos, contratar até consultores. Mas lembre-se que você é o maior exemplo de qualidade na sua empresa. Seus clientes vão olhar como você está vestido, como você se comporta, de que maneira está organizado o seu escritório. Da mesma maneira, os seus empregados irão se espelhar em você. Será que você faz aquilo que você diz? Ou você fala uma coisa e realiza outra? Tive uma experiência bastante interessante nesse sentido. Uma vez, um empreendedor ficou revoltado comigo porque, aplicando um inventário psicológico, ele tirou uma pontuação muito baixa em qualidade e eficiência. Ele questionou a qualidade do meu inventário. Ele falou: esse teste está errado, a minha empresa é uma empresa reconhecida por ter altos padrões de qualidade. Fui visitar a sua empresa e percebi uma coisa. Existiam vários consultores, existiam vários procedimentos, mas quando eu visitei a sua sala, bem, a sua sala definitivamente não era uma referência de organização. Conversando com seus funcionários, também percebi que eles tinham queixas. Eles diziam: é muito bonito o que ele fala, o que nós temos que fazer, mas ele não dá o exemplo. Conversei com ele sobre isso, analisamos detalhadamente tudo o que não estava funcionando em termos de qualidade na sua empresa e ele percebeu uma coisa muito importante. A sua empresa estava focada para a qualidade, mas ele, como empreendedor, como pessoa, não tinha preocupação com a qualidade. Ele trabalhava a qualidade porque era uma moda, todos falavam sobre isso naquela época e, naturalmente, ele entendia que isso era importante para a competitividade. Mas lá, internamente, o seu sentimento, o seu capricho, não era uma coisa que ele tinha desenvolvido ainda. Se você quer ter sucesso em qualquer negócio, você precisa ter paixão por aquilo que você faz. E ter paixão é ter consideração com o seu cliente, ter respeito aos seus clientes, às pessoas que você vai atender, sejam eles clientes externos ou clientes internos. Uma coisa importante nós entendermos: existe a qualidade e existe a eficiência. São dois conceitos distintos, porém que têm uma estreita relação. Qualidade é dar ao cliente aquilo que ele quer, atender às suas necessidades. Eficiência pode ser entendido como uma relação entre custo e tempo. Você pode estar melhorando a qualidade do seu produto. Por exemplo, você pode ter uma apostila mais bonita, mas isso pode levar os custos até tal ponto que o seu cliente não perceba isso como qualidade ou, o que é pior, cai a sua eficiência. O seu material é tão bem desenhado, o seu ambiente é tão bem preparado que, em termos de custos, o seu cliente diz: muito bonito, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse produto ou serviço. Nesse caso, você teve qualidade, mas não teve eficiência, o que se chama de desperdício. Por outro lado, você pode estar tão preocupado em reduzir custos, mas tão preocupado que você começa a cortar uma série de gastos. Você começa a diminuir a qualidade do material. Você começa a diminuir a qualidade da equipe de pessoas que você tem contratado na sua empresa, até o ponto em que o seu cliente vai dizer: muito interessante, mas definitivamente é um produto barato, mas sem qualidade dentro daquilo que eu estou entendendo por qualidade. Portanto, você precisa tomar muito cuidado com isso. Sempre estar procurando ajustar essas duas variáveis, qualidade e eficiência. Permita dar um exemplo disso. O que é qualidade em educação? Existem várias maneiras de definir.
No meu caso, eu posso definir como qualidade de educação um volume de conhecimento que as pessoas devem receber até o final de uma determinada disciplina. Isso pode ser medido? Claro, você pode fazer uma prova e medir numa determinada escala quanto as pessoas tiveram de aproveitamento de conhecimento do conteúdo daquela disciplina. Ótimo! Então você consegue medir a sua qualidade. A pergunta é, a que custo? Quanto custa para a sua empresa fazer com que o seu cliente receba aquele serviço ou atinja aquele padrão de qualidade? Há alguns anos atrás, nós tínhamos uma discussão com relação a um dos seminários que nós realizamos. O seminário originalmente era realizado em 2 semanas. Isso significava para o nosso cliente um custo de 12 diárias. Além das diárias, nós tínhamos o coffee break e uma série de outros gastos. Fizemos uma análise e definimos o seguinte, qual era o objetivo desse curso, ou seja, a qualidade, o resultado pelo qual o cliente estava pagando. Era um treinamento na área comportamental e era possível medir, em termos de inventários psicológicos, o aumento das competências empreendedoras, que era o que nós estávamos trabalhando. Existia um indicador, enquanto nós devíamos aumentar essas competências empreendedoras no grupo de empresários. Nós fizemos uma análise, então, de eficiência. Seria possível reduzir o tempo de realização desse seminário? Fizemos um teste e medimos. E provamos que era possível fazer esse seminário, em vez de 12 dias, para 9 dias. Com isso, já tínhamos reduzido custos, mantendo a qualidade. Finalmente, nós trabalhamos num novo projeto. Conseguimos reduzir de 9 dias para 6 dias, mantendo a qualidade. Qual o resultado? Nós conseguimos fazer, com o mesmo volume de dinheiro do nosso cliente, 2 treinamentos, tendo a mesma remuneração para os nossos professores, contudo reduzindo uma série de gastos como diárias, coffee break e gastos com aluguel de salas, por exemplo. Mas muito importante, mantendo o resultado para o nosso cliente final, que eram precisamente os empresários de micro e pequenas empresas que participavam desses seminários. Toda competência possui comportamentos que, quando praticados, levam ao desenvolvimento dessa competência. Portanto, vamos ver agora quais são os comportamentos relacionados à competência, qualidade e eficiência. O primeiro comportamento é: encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato. Uma coisa eu aprendi como consultor de empresas e como empresário também. Muitas vezes você quer provocar uma revolução na sua empresa, quer ter ganhos significativos em termos de qualidade e eficiência. Normalmente, quando você começa um trabalho nessa área, a primeira coisa que você faz é uma chuva de ideias, faz um levantamento de todas as modificações que pode fazer no seu produto ou serviço. E você fica empolgado, você encontra muitas coisas que pode modificar. Você faz também uma faxina geral, o que é chamado tecnicamente de housekeeping. A sua empresa fica mais bonita e você fica empolgado também. Contudo, depois você percebe que não existem mudanças grandiosas e você fica desanimado. Muitos empreendedores, nessa fase tão delicada, abandonam o seu trabalho na área de qualidade e eficiência. Mas eu quero recomendar uma coisa a vocês. Existe uma palavra que é um pouco. Empreendedores bem-sucedidos fazem um pouco melhor, um pouco mais rápido ou um pouco mais barato todos os dias. São pequenos ganhos em termos de qualidade, pequenos detalhes que você pode estar alterando. Pode ser a disposição das carteiras na sala de aula, pode ser o material, pode ser pequenas reduções de custo que não comprometam a qualidade. Estar pensando nisso todos os dias, fazendo uma lista e estar avaliando e implementando. Talvez uma dessas modificações isoladamente não represente um grande impacto na sua empresa. Por outro lado, o somatório de 365 pequenas modificações podem provocar uma verdadeira revolução no final de um ano. Outro comportamento é: desenvolve e utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda os padrões de qualidade previamente especificados. O que significa esse comportamento? De boas intenções, sinceramente, o inferno está cheio. E não basta pensar em qualidade e eficiência, é preciso agir, inclusive agir para garantir. Como você garante isso aí? Por exemplo, você pode contratar um professor para ministrar um curso para você. Como é que você sabe que aquele curso está atendendo os padrões de qualidade que você quer, se você não pode estar presente lá? Você vai ter que desenvolver alguns procedimentos.
Por exemplo, você pode manualizar o curso, definindo normas em termos do que deve ser feito antes de começar a aula, cuidados que ele deve ter durante a aula, inclusive formatando o conteúdo programático, os slides, todo o material que ele vai utilizar. Em outras palavras, um manual de procedimentos para a aplicação daquela aula. Também você pode estar desenvolvendo mecanismos para monitorar o que está acontecendo. Pode pedir que alguma pessoa visite, acompanhe uma das aulas para ver como ele está se saindo nas aulas, ou pode até conversar com alguns dos alunos para obter informações diretamente com seus clientes finais. Fundamental isso, garantir a qualidade. Pense, você não pode estar em todos os lugares o tempo todo na sua empresa. Talvez você consiga fazer isso no começo, quando a sua empresa é pequena, até porque, dependendo da situação, é você quem vai estar dando as aulas. Contudo, à medida que a sua empresa for crescendo, você vai ter que delegar tarefas às outras pessoas. E aí é fundamental que você estabeleça procedimentos. Procedimentos que vão desde a seleção do quadro de professores até o processo de capacitação desses professores para que eles utilizem as normas definidas para a sua empresa e também que você desenvolva mecanismos para acompanhar os resultados, seja através de avaliação dos alunos sobre o desempenho do professor, seja através de reuniões com a sua equipe de professores ou com os seus clientes ou alunos. Outro comportamento é age para exceder padrões de excelência. O que é padrão de excelência? Com certeza isso é uma coisa muito relativa, depende do público que você está atendendo. Mas você pode ter referências. Você pode conversar com seus clientes em potencial e perguntar para eles qual é a empresa que melhor atende vocês, qual é a melhor escola que vocês consideram que existe nessa cidade que vocês possam frequentar. Depois, existe uma coisa chamada benchmarking, ou padrão de referência. O que é isso? Simplesmente você estar acompanhando, vendo o que eles fazem. Aprenda com os outros. Aquilo que eles fazem bem feito, imite, faça igual, trate de ter o mesmo padrão de qualidade. Trate de descobrir como eles conseguem manter esse padrão de qualidade e eficiência. Trate de aprender também com os erros dos outros. Quais são as falhas que os clientes dos seus concorrentes estão apontando para eles? Trate de descobrir como você pode resolver isso na sua empresa, não repetir o mesmo erro e trabalhe em cima. A qualidade e eficiência está relacionada com outras competências empreendedoras. Você pode estar pensando agora, professor, é muito fácil falar em qualidade e eficiência, mas qual é a receita do sucesso em qualidade e eficiência? A receita definitiva, infelizmente, eu não tenho. Contudo, eu tenho uma dica muito importante para vocês. Vamos ver a relação entre qualidade, eficiência e outras competências. A primeira competência é estabelecimento de metas. Qualidade significa estabelecer padrões de desempenho, indicadores de desempenho. Por exemplo, número de alunos que aprendem aquilo que eles deveriam ter aprendido numa determinada matéria. Acho interessante que tem professores que dizem o seguinte: eu sou um professor muito exigente e mais da metade da turma não foi aprovada na minha disciplina. A pessoa que diz isso para mim está querendo dizer o seguinte, na realidade: olha, eu fui incompetente, mais da metade da turma não aprendeu aquilo que deveria ter aprendido. Se você tem esse indicador de desempenho, o que você precisa fazer? Com certeza rever seu método de ensino, porque eles não estão aprendendo aquilo. Isso não quer dizer que você vá simplesmente ter um critério menos rigoroso de avaliação, mas que você precisa reformular os procedimentos que você tem adotado, ou seja, o método de ensino, para que essas pessoas possam atingir o padrão de qualidade exigido pela sua empresa, ou seja, o quanto eles deveriam aprender com relação ao que eles aprenderam realmente. Além do estabelecimento de metas, nós temos uma outra competência que é a persistência. Nem sempre é fácil você obter resultados. Qualidade e eficiência pode significar você estar tentando de uma maneira, depois de outra e assim sucessivamente. Nem sempre você consegue colher resultados, mas é fundamental perseverar, ser persistente para que você possa atingir as suas metas. Também você precisa de informações, naturalmente. Você precisa ter informações sobre o que os seus concorrentes estão fazendo em qualidade e eficiência, sobre o que os seus clientes pensam sobre os seus produtos e serviços e assim por diante.
Portanto, temos aí uma relação também com a busca de informações. E, finalmente, se você está trabalhando com informações, você precisa organizar essas informações. E isso significa planejamento. Então, você precisa definir quais são as atividades que deverá realizar para garantir a qualidade e eficiência na sua empresa ou para poder implementar as modificações que você entende que são necessárias para atingir as metas estabelecidas com relação à qualidade e eficiência. Eu gostaria agora de abordar um outro tema: os passos para você trabalhar a qualidade em seu negócio. Vamos ver alguns conselhos importantes baseados tanto na parte teórica como na parte prática. O primeiro passo é definir exatamente quem são seus clientes. Faça uma lista, pegue uma folha de papel e coloque todos os clientes. Mas atenção, você tem vários clientes. Existem os clientes externos, por exemplo, os alunos que frequentam a sua escola. Mas são apenas os alunos os seus clientes? Não, você tem os pais dos alunos. Então aí você já tem 2 clientes. Quais são as necessidades que cada um desses clientes tem? Outro tipo de cliente é o cliente interno. Por exemplo, o seu professor, os empregados que trabalham para você. A empresa é um processo. Se você tem um professor dando aula, você tem alguém responsável por elaborar o material que será utilizado nessa aula. Portanto, é fundamental você avaliar também quais são as necessidades de cada um deles. Qual a necessidade do pessoal que trabalha dando aula, qual a necessidade do pessoal da secretaria e assim por diante. Entender quais são as necessidades dos seus clientes internos. Faça uma lista, então, dos seus clientes, todos os que você imaginar, internos e externos, e uma lista das necessidades que você imagina que cada um desses clientes tem. O próximo passo é exatamente fazer uma lista de todos os seus produtos ou serviços e pensar em todo tipo de melhoria e qualidade e eficiência que você poderia estar fazendo nesses produtos ou serviços para atender às necessidades dos seus clientes. Lembre-se de usar a técnica da chuva de ideias ou brainstorm. Coloque todas as ideias no papel. Não questione se essas ideias são viáveis ou não ainda. Deixe isso para um outro momento. Depois que você tiver essa lista de sugestões de melhoria de qualidade e eficiência, faça a etapa 2 do brainstorm, que é exatamente a seleção das melhores ideias. Como você poderá fazer isso? Simples. Analise se você pode fazer uma melhoria de qualidade sem aumentar os custos ou o tempo de processo. Ou seja, é possível melhorar a qualidade sem afetar a eficiência? Olhe a próxima sugestão. É possível eu reduzir custos, ou seja, aumentar a eficiência, mantendo a qualidade ou vice-versa e assim por diante? Você irá notar nessa lista que existem algumas coisas que você já pode modificar na sua empresa, sem fazer grandes investimentos. E outras talvez requeram mais tempo e investimento. Sem problema, faça uma lista então de prioridades. O que você já pode implementar a curto prazo, considerando os recursos, as condições que você tem, o que você poderá fazer a médio e longo prazo. O passo seguinte, planejamento, mãos à obra, definir o que precisa ser feito, até quando, para que você possa introduzir as modificações que você pensou com relação à qualidade e eficiência. E lembre-se, sempre é importante consultar os seus clientes. Se você tem sugestões em termos de melhoria de qualidade e eficiência, discuta essas sugestões com seus clientes internos e externos. Trate de entender se essas sugestões serão bem-vindas e, principalmente, se essas sugestões irão atender às expectativas, às necessidades dos seus clientes. Vamos dar uma olhada agora no quadro Perfil Empreendedor. Eu havia deixado o corpo de baile do Guaíra, onde eu havia dançado por muitos anos. E comecei a dar aula na escola do Guaíra. Eu estava tão pouco satisfeita com o que eu fazia, que meu marido me disse, eu abro uma escola para você. Eu havia feito uma conta, assim, em cima do joelho, que se eu tivesse 100 alunas, eu pagaria minhas despesas. Em 3 meses eu tinha 300, em 3 anos eu tinha 2.000. Me preparei para isso, eu fui para a França,
Fui para Cannes, que existe uma escola maravilhosa em Cannes. Depois fui para Londres, li tudo que havia a respeito de ensino, porque é diferente você dançar de você ensinar. A curto prazo, nós temos um espetáculo grande no Guaíra, que exige um grande investimento. Mas esse é repetido todos os anos. As professoras estão constantemente fazendo cursos de reavaliação, de aprendizado. A médio prazo, nós sempre fazemos uma campanha publicitária no começo do ano. Não a longuíssimo prazo, mas está nos nossos planos comprar uma sede nova. Eu acho que, em primeiro lugar, competência. Você tem que saber o que você está fazendo. Tem coisas prosaicas, como, por exemplo, conhecer um fluxo de caixa. Gostar de trabalhar. Às vezes o empregado imagina, eu tendo meu próprio negócio, eu vou ganhar mais e eu vou trabalhar menos. Lê do engano. O empresário não tem horário. O empresário vara às noites. Eu, no meu primeiro espetáculo, eu perdi 11 quilos. Hoje em dia, é claro, 30 anos depois, eu sei delegar poderes, eu tenho auxiliares maravilhosas, eu posso me dar ao luxo de fazer maquiagem e cabelo no dia de um espetáculo. É tudo funcionar. Você ter desde a maçaneta da porta, que não encrenca, a pintura da parede impecável, como tudo mais recursos humanos, físicos e mecânicos que funcionem. Os seus funcionários têm que ser excelentes. Mais fácil dizer do que conseguir, mas isso é uma vigilância constante. Existe um respeito muito grande pelo que eu sei e pelo que eu sou. Eles me ouvem muito. Não que eles não discutam, pelo contrário, eu aceito o tempo todo, eu digo que eu sou uma esponja. O que me dizem, eu aproveito. Eu ouço muito a opinião deles, nós fazemos reuniões constantes, mas, em contrapartida, eles também me ouvem muito. Então, eu acho que essa ligação que a gente tem, essa interação, favorece muito o trabalho. Um dos erros principais foi o meu amadorismo em relação a dinheiro. Eu achava que ele ia entrar, que ele ia ser depositado na minha conta e que com aquele dinheiro eu ia pagar minhas contas. Eu fui extraordinariamente roubada por muitos anos, mas eu aprendi. Eu aprendi o que é um fluxo de caixa, eu aprendi a controlar o pagamento, eu botei uma pessoa para isso. Outro erro foi: eu cuidava muito bem das alunas, não cuidava das mães das alunas. Quem paga são os pais. Não adianta você tratar uma menina muito bem se você não trata a mãe dela muito bem. Mas aprendi. Aprendi a lidar, aprendi a ouvir, aprendi a aceitar a sugestão. Eu diria que, nesse momento, a maior preocupação de qualquer empreendedor, não só na área educacional, em todas as áreas, todas as pessoas que têm empregados, é o risco de uma ação trabalhista. Porque, por mais cuidado que você tenha em ser o mais correto possível no seu relacionamento com o seu empregado, a nossa legislação é paternalista. Eu diria assim: em primeiro lugar, consulte o seu coração e veja se é isso mesmo que você quer fazer. Nenhuma profissão é só mel e flor de laranjeira. Eu acho que você não deve esperar lucro rápido. Então, calcule quanto você vai investir e em quanto tempo você acha que você espera recuperar esse seu investimento. E mais do que tudo, prepare-se para trabalhar muito. Quero destacar nesse depoimento alguns pontos muito interessantes. O primeiro é quando ela diz o seguinte: funcionário tem que ser excelente. A qualidade em educação já começa aí, na seleção dos seus funcionários. Quem você vai contratar para dar aula? Lembre-se que não existem milagres.
Não adianta você oferecer um salário muito baixo e querer um profissional de primeira linha. Por outro lado, você pode contratar um profissional caríssimo, muito acima das necessidades dos seus clientes, ou seja, dos seus alunos e dos pais dos seus alunos. Fique atento a isso. Procure fazer um ajuste entre o quanto você vai pagar e o desempenho do profissional. Mas lembre-se, não existem milagres. Não adianta você querer economizar em alguns momentos. Portanto, faça um processo de seleção. Uma coisa eu já aprendi. Quando você paga bem, você tem uma fila de pessoas dispostas a trabalhar para você. E então você pode fazer o quê? Com certeza, escolher os melhores. Outra questão que ela chama a atenção é com relação ao ambiente, ou seja, a impressão que o cliente vai ter. Quero repetir isso. Não existe uma segunda chance de causar uma boa impressão. Quero colocar para vocês um depoimento, uma coisa que aconteceu comigo. Durante 10 anos eu tentei captar um cliente, até que finalmente ele me deu uma chance. Tratava-se de uma escola de administração de empresas de grande prestígio no meu estado. Fui muito cuidadoso com relação à qualidade. Procurei fazer uma busca prévia de informações com relação a quais eram as expectativas em termos de qualidade dos alunos e da direção da escola. E me preparei para atender as expectativas deles. Uma das coisas que me chamou a atenção, e naturalmente eu já tinha preparado o cenário, por assim dizer, foi quando o diretor em pessoa da escola entrou na sala de aula, sem ter avisado, olhou o ambiente e disse assim, muito bom. Eu perguntei, muito bom o que, professor? Ele me disse assim, você é dos raros professores que chega com bastante antecedência, organiza todo o material. Estou muito impressionado com a maneira como a sala está organizada. Vejo que você é uma pessoa bastante organizada. Eu sabia que ele era uma pessoa muito exigente nesse sentido, e eu também sou. Eu detesto improviso quando eu trabalho com educação. Portanto, eu tratei de chegar antes e organizar a sala. Outra coisa que ele comentou também, gostei da apostila que você está utilizando. O material está bem desenhado. Claro, eu havia conversado com uma colega minha, que trabalhava na área de produção gráfica, e ela tinha dado, digamos, um banho de loja na minha apostila. O custo para mim era o mesmo de reproduzir um material graficamente pobre ou reproduzir um material bonito. Portanto, eu fiz uma melhoria de qualidade no produto sem afetar a eficiência. Percebi que os outros professores faziam o quê? Tiravam simplesmente xerox de livros e entregavam para os alunos. Pronto, é isso. E o que acontecia? Reclamações por parte dos alunos. É fundamental entender isso. Muitas vezes os professores entendem que o cliente é o seu umbigo ou a direção da escola e esquecem que os alunos são clientes, principalmente quem trabalha em educação superior, nas universidades. Eles são clientes sim, pagam por isso e, portanto, você tem que estar atento às suas demandas. Se você é pago para ensinar, fique atento a isso. As pessoas realmente estão aprendendo? Procure a melhor estratégia. Finalmente, também é importante você estar atento ao que os clientes falam, que eles dizem, levantar informações. Em muitos seminários que a minha empresa realiza, nós colocamos um aluno observador. É uma pessoa contratada por nós, única e exclusivamente para avaliar o desempenho do professor, do material e principalmente colher informações dos seus colegas. Também nós somos muito atentos o tempo todo às avaliações que retornam. Sempre que há algum tipo de reclamação, a gente trata de conversar com a pessoa para ver o que levou essa pessoa a reclamar. Já vi que alguns colegas meus dizem, esse pessoal aí não entendeu a proposta da disciplina, esse pessoal é imaturo, esse pessoal é muito complicado. Eles são os clientes. A questão é causa e efeito. Se ele está reclamando de alguma coisa, o que levou ele a reclamar? E, muito importante, tem muita gente que não gosta das coisas e não fala nada. Aquelas pessoas que trazem algum tipo de comentário devem ser ouvidas e valorizadas, porque podem trazer uma informação e principalmente um sentimento do grupo como um todo com relação à qualidade dos serviços que a sua empresa está prestando. Vamos agora para as dicas de estudo. Como dica de estudo da aula de hoje, eu gostaria de recomendar que vocês assistissem um filme. O título do filme é Tampopo, do diretor Juzo Itami, distribuído pela Alpha Filmes. Esse filme é uma comédia japonesa que reúne 3 histórias.
Mas eu gostaria de recomendar a vocês que prestassem atenção ao personagem central do filme, a viúva Tampopo, e a transformação que ocorreu em seu restaurante, do início até o final do filme. Realmente temos ali um belíssimo exemplo de trabalho sobre qualidade e eficiência, utilizando várias competências empreendedoras. Na aula de hoje vimos a qualidade e eficiência. Qualidade e eficiência para os empreendedores de sucesso não é apenas uma questão de técnica, é uma questão de estado de espírito e de comportamento. E analisamos os passos para trabalhar a qualidade em seu negócio. Existe uma série de passos nesse sentido. O primeiro é definir quem são os seus clientes. O segundo é definir quais são as necessidades dos seus clientes. O terceiro é trabalhar em cima de sugestões de melhoria e qualidade e eficiência. O quarto é exatamente fazer um plano para implementar essas ideias de melhoria de qualidade e eficiência. Bons estudos! As dicas que eu daria para a aula de hoje são as seguintes. Primeiro, essa não é uma aula clássica sobre técnicas de qualidade e eficiência. Nós estamos abordando um foco comportamental, ou seja, a questão do capricho, do sentimento com relação à qualidade, o respeito ao cliente. Muito importante botar a cabeça das pessoas para funcionar no seguinte sentido. Alguns dizem, eu preciso de dinheiro para poder melhorar a qualidade e a eficiência dos meus produtos e serviços. Você não precisa necessariamente de dinheiro, você precisa pensar. Fazer o melhor possível com aquilo que você tem é o lema de muitos empreendedores. E um toque especial, já que a aula é sobre qualidade e eficiência, cuide antes da aula começar de que o ambiente esteja impecável, que ele esteja o melhor possível dentro das condições que você dispõe.